Sejam bem-vindos a mais uma longa conversa sobre a psicanálise e seus desdobramentos na nossa vida. Eu sou a Roberta Rodrigues. Eu sou a Carolina Martins e o episódio de hoje é o impacto da tecnologia na subjetividade. E antes da gente começar, você já deve ter percebido que a gente tem um anunciante mais recente, né, que é o pessoal da Enlace Cursos. A gente vem falando dos cursos há um tempinho e eles vão começar agora, em março, né? Então a gente está reforçando aqui que são todas pessoas muito confiáveis, que estão ali dispostas a transmitir uma psicanálise de um jeito muito, muito respeitoso também com a própria psicanálise. Então vale muito a pena, gente. E início de ano é uma boa época, né? Que a gente está querendo voltar a estudar e a gente sabe tanto que é importante na nossa área, a gente está sempre estudando. E é muito, não tem como a gente dizer que não, é muito mais fácil, muito mais prazeroso e gostoso a gente estudar com companhia, com professores que vão também ali tirando dúvidas, com aulas que tem já direcionado os textos que você precisa ler. A gente pode estudar sem, mas é muito mais gostoso estudar junto. E muito mais rico. É indescritivelmente mais rico. Então é uma ótima oportunidade para entrar lá no site, conhecer o Enlace e todos os cursos e tudo que eles têm lá no site deles. Inclusive, eles têm uma coisa que eu acho maravilhosa, que é um curso focado na observação de bebês, que eu acho que é assim, um grandíssimo diferencial, porque é muito interessante. Não é todo lugar que você encontra um curso tão bem construído, com supervisão e tudo mais, então dê uma olhada lá no site deles, a gente vai deixar aqui também, vale muito a pena. É provável, inclusive, que alguém deles esteja com a gente esse ano para falar disso, de observação de bebês. São assuntos que a gente tem interesse em falar com eles. E a gente tem outro parceiro também, que é quem tá nos vestindo com essas roupas tão bonitas e elegantes. Não tinha como, né? Não. Esse, acho que assim, a gente se deu conta, chegou aqui, nós duas, a gente fez a nossa última gravação no passado com roupas lá da Mince, de Uberaba, que é da Fernanda, nossa colega muito querida. E a gente escolheu as roupas lá no ano passado, separadas, cada uma foi, escolheu suas roupas. Aí hoje, nosso primeiro episódio presencial. De novo, chega aqui, uma olha pra outra e fala, Mince de novo. E aí isso fez a gente pensar, poxa, é isso que a gente tá falando do Enlace, né? A gente tem muito interesse em ter marcas e pessoas e empresas junto com a gente que fazem muito sentido pra gente. E a Mince é uma delas. Com certeza, né? Claro! Se vocês gostaram do nosso look hoje e do look lá da nossa última gravação presencial do encontro ano passado, vão na Mince, é em Uberaba, claro que fica mais fácil para quem tá na região. Mas ela também faz entrega. Ela também tem uma consultoria online. E a Fernanda, ela é aquele tipo de pessoa que quando bota um negócio na cabeça, ela mergulha com tudo. E ela, enfim, mergulhou no mundo da consultoria de estilo, de pensar uma roupa que faz sentido, né? Pra aquela pessoa, não só porque tá na moda ou qualquer coisa do gênero. Eu acho isso tão legal, né? Eu teve uma experiência parecida com a minha, de chegar lá e ela tinha separado roupas que ela não achava só que combinava com o evento do podcast, mas que ela achava que combinava com o que ela já sabia de mim. Isso é tão legal, né, assim, se sentir cuidado dessa forma. Então, entre em contato com a Fernanda, a gente também vai deixar o @ da Mince, né, e o contato para quem quiser. Sim, a gente indica de olhos fechados. Sim, com certeza. Então, vamos pro episódio. Vamos. Enquanto se vive um fenômeno, muito dificilmente temos a real dimensão de seu impacto sobre nós. Um exemplo claro disso é o fato de sermos seres que estamos dentro do planeta Terra e por isso não sentimos o movimento de rotação, ainda que ele aconteça e não a uma velocidade qualquer, mas a 1.669 km por hora. Ao ver o movimento aparente do céu e das estrelas, é nítida a percepção de que estamos em movimento, mas pensamos que são eles a se movimentarem e não nós. Isso sem falar do movimento de translação, que é responsável pelas mudanças de estações do ano que sentimos na pele, mas não paramos para pensar sobre o que nos leva a sentir mais ou menos frio ou calor. Isso tudo prova que a percepção de nós mesmos é sempre parcial e facilmente automatizada, mesmo com evidências apreensíveis pelos órgãos do sentido. Sendo assim, sabemos que não temos capacidade ainda de nos afastar do fenômeno o suficiente para estudar seu impacto em cada um de nós. Mas é nítida a mudança que temos vivido desde o advento da tecnologia, principalmente com as redes sociais, cuja expressão pode ser tão diversa, bonita e se referir a tantas coisas, mas se reduziu às redes mediadas pela tecnologia.
Em 1954, pela primeira vez, tomamos conhecimento do conceito de rede social pelo intermédio do antropólogo britânico John Barnes, que analisou a importância da amizade, do parentesco e da vizinhança como relações informais e interpessoais na estruturação e na integração dos pescadores de uma pequena comunidade. Para Barnes, a vida social era considerada um conjunto de pontos ou nós que se estruturavam em teias de relações. O marco inicial das redes sociais virtuais ocorreu em 1994 e de lá para cá só vem crescendo. O Facebook, apesar de considerado ultrapassado por alguns, ainda é uma das redes sociais mais populares mundialmente. Segundo o Mundo Educação, a cada segundo, 5 novos perfis são criados na plataforma, um número que supera a taxa global de nascimentos humanos. O Brasil é o terceiro maior consumidor global de redes sociais, com destaque para o WhatsApp, YouTube e Instagram. Sabemos que hoje é impensável uma sociedade não mediada pela tecnologia e pelas redes sociais digitais. Mas será que temos consciência de como esse uso tem nos afetado individualmente? Para começarmos a falar sobre isso, vamos pensar o impacto que a tecnologia tem sobre nós duas. E assim, isso não vai aparecer pra quem tá assistindo a gente, mas eu tô olhando pra todo esse aparato que a gente passou 1h30 arrumando. Eu acabei de encostar, inclusive, aqui. Da tecnologia que tá aqui. Vamos. Sem falar do nosso último encontro, né? Que é interessante isso que você colocou agora, porque a gente não quer, né, e ficaria um discurso muito pobre em demonizar e hipócrita, né? Falar que é ruim ou falar que é bom. Isso são sempre julgamentos que não cabem a complexidade da coisa. Mas eu fiquei pensando no nosso último encontro, a gente também tava com muito mais coisa. Né? Era até meio assustador, né? Aquela luzona, aquelas coisas grandes, aquele tanto de computador na frente. Assim. Então, quem tá aí, assim, que nos acompanha, pode contar pra gente, né? O que sentiram, quem pôde estar lá com a gente, quem tava só assistindo, e aí a gente colocou o episódio só em vídeo. Mas tinha muita luz, tinha muitos aparelhos, e aquilo tudo a gente fez para encontrar presencialmente as pessoas que nos assistem e nos ouvem distante. Mas isso foi uma coisa até que a gente ficou pensando. A ideia era o encontro presencial e tinha tanta coisa na nossa frente que a gente só via nós duas. Né? A gente mal via o pessoal da equipe também que estava ali ajudando a gente e tudo mais, mas era só a gente ali, mesmo que as pessoas estivessem ali, a gente tinha consciência que as pessoas estavam lá, elas se manifestavam, as crianças se manifestaram, e ainda bem que existem crianças, porque tem como a gente ir para um lado de, nossa, as crianças fizeram barulho, atrapalharam, mas eu acho que tinha uma coisa, assim, da gente estar muito consciente de que tinha mais gente ali, porque as crianças estavam fazendo barulho também, né? E apesar disso, de dar vontade do presencial, e foi maravilhoso nesse sentido, a gente abraçou um monte de gente, né? Na hora de gravar, tinha um tantão de coisa na frente mesmo. E precisava ter, dentro do que a gente construiu ali, para ter um episódio com uma gravação ao vivo. Não vai ser ao vivo a publicação, mas tinha todo um aparato ali, né? Então, enfim, tem coisa na cabeça. E não tem resposta simples para isso também. Porque a gente se deu conta que só dá pra gente hoje pensar como a gente quer fazer mais encontros presenciais depois de ter vivido essa experiência. Porque aí agora a gente tem um certo repertório, uma experiência para dizer, nossa, foi desse jeito. Numa próxima eu quero que seja de um jeito ou de outro, né? Uhum. E vai ser de novo diferente do que a gente está criando expectativa. Mas o ponto é assim, enquanto a gente vivia a experiência, a gente depois foi conversando sobre coisas que a gente foi sentindo durante e que a gente pensou, sentiu, viveu e que a gente ficou também sem saber assim, é isso que a gente quer? A gente quer falar que a gente quer de uma outra forma, deixa as pessoas ficarem mais perto aqui pra gente poder vê-las e tirar um pouco, né, daquele tanto de tecnologia, trem, bem mineiros. Não, a gente se propôs a isso, então vamos ficar, vamos viver isso desse jeito. E depois ficamos conversando também. Então, acho que aí que é o ponto. A nossa ideia hoje é fazer esse tipo de reflexão, que pode fazer curva e vir e voltar, e não precisa estar fixo e definido. Né? São coisas que estão
acontecendo e estão mudando constantemente. E isso de como é, a gente só descobre como é depois, vale para o uso da tecnologia de uma forma geral. Porque eu tenho certeza de que as pessoas que investiram nos primeiros anúncios, né, em tecnologia, em anunciar em rede social, anunciar em vídeo e tudo mais, apostavam que muita gente ia assistir aquilo e tudo mais, mas não tinham como saber que tipo de retorno isso ia ter. Até que começou a ter muito e todo mundo queria anunciar dessa mesma forma, né? E eu acho que isso vale para o nosso uso. É claro que dava para ter uma dimensão de como que a gente ia ficar dependente de uma tecnologia tão fácil como é o celular. Eu acho que para a gente pensa em tecnologia, a primeira coisa que vem na cabeça é o celular, né? Porque a gente já era meio assim com a TV, a gente já foi meio assim com o computador, então dava para ter uma dimensão. Mas saber exatamente o impacto que a coisa tem na nossa subjetividade e mais um pouquinho, que é o que a gente está querendo fazer aqui hoje, pensar o que dá para fazer a partir de agora, né, é algo que só tinha como fazer depois, né? E que eu acho que a gente está respondendo aqui agora, então, a pergunta, não do impacto na nossa vida individual e pessoal, mas do podcast. Porque tem uma coisa que eu nunca te contei, mas que me lembrei agora. Quando a gente começou a pensar o podcast, a gente começou, acho que fez o primeiro, o piloto, eu lembro de você falar assim, a gente tem que fazer um Instagram agora. E aí eu pensei, e não falei, eu lembro de levar um susto e pensar, mas era um podcast. E depois eu fui na onda junto com você e pensei, não, claro, porque como as pessoas vão saber da gente sem a gente estar lá no Instagram? Então, você estava falando da televisão, do computador, do anúncio, mas aí, afunilando mais ainda, né, além do celular, as redes sociais, né, que é um outro aspecto. Sim, e tá bem pertinho ali, né, mas assim... E eu acho que, na verdade, eu tava tratando como óbvio uma coisa que, na verdade, não é óbvio, né? Porque as pessoas podem descobrir o podcast por outras vias. Tava falando da via que eu descubro coisas também, acho que tem isso, e do que a gente acha que tem mais popularidade. Mas a gente tem pessoas que acompanham o podcast e não tem Instagram. Então, as pessoas descobriram de um outro jeito, né? Se elas não têm Instagram. Então, bom, que bom que você teve essa pergunta e que bom trazer ela pra cá agora, porque a gente fica tratando isso como óbvio. E ao mesmo tempo, indo pra esse lugar das redes sociais, é tão interessante mesmo, né? A gente tava falando disso hoje mais cedo, tava falando disso lá no encontro, sobre fazer rede, né? O que é fazer rede, construir esse laço com as pessoas. E é de novo para tomar um cuidado, porque quando a gente vai começar a falar de impacto de tecnologia, impacto de rede social, é tudo tão assustador que a gente acaba falando mais mal que bem. Mas é tão legal ver a troca que a gente consegue estabelecer com as pessoas. Até pelo Spotify. O Spotify é uma rede social. Eu acho que é tão estranho. As pessoas podem comunicar umas com as outras pelo Spotify. Você consegue ver o que o colega está escutando. E mais que isso, tem um algoritmo, né? Não sei você, mas agora, desde que o meu Spotify começou com aquele negócio de ordem aleatória inteligente, eu só escuto as mesmas músicas. Então, que é uma outra coisa também. Qual é o impacto do algoritmo na nossa subjetividade? Quanto que a gente está, de fato, aberto para coisas diferentes, né? Mas, ainda assim, antes de chegar nesse lugar que também tá flertando com um negócio ruim, que bom que dá pra fazer isso. Que bom que a gente pode conectar com gente de tudo quanto é lugar no mundo. Fico pensando em você com o seu irmão, com a sua cunhada, com o nenenzinho. É muito melhor que tenha tecnologia. Que bom que existe, porque quando não tinha, as pessoas iam se comunicar por carta. Ia demorar tanto tempo pra vocês saberem o que tá acontecendo com eles e pra eles poderem saber o que tá acontecendo com vocês. Então, acho que precisa ter esse lugar de pensar que é uma coisa que é boa. Porque a tendência quando a gente vê que está diante de uma coisa complexa, não, então tira. E não é ruim estar complexo. Só que a gente precisa acompanhar esse crescimento da tecnologia com um crescimento mental que consegue pensar o crescimento da tecnologia. Sim. E eu acho que a tecnologia cresce bem mais rápido que a nossa mente. Com certeza. Talvez esse seja um dos problemas. A gente não acompanha. Mas não é muito louco, né? Pensar que a tecnologia foi criada pelo homem. E parece que, quando a gente vai falando assim, parece até um ser vivo à parte, né? Que tem vida própria aqui. E eu acho que se a gente for entrar na seara das inteligências artificiais, talvez até seja um jeito de pensar isso. Mas acho que a gente consegue criar coisas que a gente não consegue acompanhar o crescimento. Eu lembro de ver um vídeo, vamos ver se eu me ver agora aqui. Eu vou ver se eu consigo encontrar pra gente divulgar depois no Instagram. Eram bonequinhos
uns bonequinhos ali, umas caixas, tentando resolver o problema de tirar a caixa do quadrado. Então eles tinham que descobrir. E aí, quando eles descobriam, complexificava, dificultava, sabe? O que eles tinham que fazer ali. E ia sozinho, assim, né? Então chegou uma hora que o negócio tava dificílimo e aí ele ia conseguindo. É sem fim isso. E aí o negócio vai multiplicando. E é aquilo, a gente, pra conseguir resolver aqueles dilemas ali, né? De como tirar a caixa do espaço quadrado que tava ali, e a gente demorar tempo pensando, né? Analisando, testando hipóteses. E aí essa tecnologia, né? De ir testando essas coisas, é tudo muito rápido. E a gente fica muito mal acostumado. Eu passei na borracharia antes de vir pra cá, e eu vou fazer um Pix. E aí, assim, o banco demorou uns 3 segundos a mais pra conectar. Nossa, mas que coisa, tô com pressa, não anda de pressa. Tipo, 3 segundos. Lá quando a gente começou a usar computador e tal, demorava horrores pra conectar. Pra ligar o computador. Tinha que esperar o horário pra poder entrar na internet. Sim. Era discado, né? Mas você tava falando tudo isso, e eu fiquei pensando, então, a diferença da inteligência artificial, que é feita pelo homem, mas supera o homem, e que utilizando como um mecanismo de poder pode prejudicar o próprio homem, e normalmente até os que têm poder aquisitivo menor, os que estão nas filas aí todas das exceções, né, que não está dentro do padrão. Além de tudo isso, né, então a tecnologia ela pode superar o homem em termos de velocidade, ela pode ser utilizada como um mecanismo de poder, de controle, e ela faz isso porque ela tem um registro da memória do procedimento, e aquele procedimento torna-se automatizado. E esse é o risco, né? A gente ficar cada vez mais sentindo que esperar, que ter condição de pensar cada caso como cada caso, cada fazer ter que fazer novamente, ao invés de já pegar uma coisa automática. Se a gente esquece do valor dessas coisas, porque essas coisas, o valor de cada uma delas é desenvolver a mente, a gente entra num comportamento automatizado. E aí a gente empobrece a nossa capacidade mental de pensar. A gente não cresce. Porque a gente cresce com essa coisa, com o processo, né? Não é com o resultado. O meu personal falou assim, ele fala isso quase toda semana, que eu acho que ele ficou muito chocado com isso. Que ele leu uma entrevista, uma reportagem, sei lá, um tempo, falando que fizeram um estudo do QI médio da população atual, da geração atual, das crianças que estão na escola. Deve ser na faixa dos 10 anos ali, né? Porque é quando começa a dar pra de fato ter um cálculo mais possível de ser calculado nas escolas, é isso que eu quero dizer. O QI médio da população da geração atual é menor do que o QI dos pais da geração anterior pela primeira vez na humanidade, de acordo com essa pesquisa. E aí é óbvio que esse estudo está atrelando, fazendo hipóteses, né? De que isso poderia ter a ver com a questão da tecnologia. Eu acho que a nossa geração foi a última dessas, né, a última geração que viu o mundo sem Wi-Fi. Né? A gente pititica ainda não tinha. Existia internet, né? Mas não existia internet em casa. Né? Começou a ter. Eu lembro que eu comecei a usar a internet em casa, eu devia já ter uns 10, 11 anos por aí. E ainda era novinha, né? Mas a gente chegou a ter uma infância que não foi permeada por internet, por tecnologia desse jeito. Tinha TV, mas a preocupação com telas era muito diferente, porque a preocupação não é com a televisão, a preocupação é com isso aqui, né? Ou com o celular, no caso, né? A geração de agora não tem isso, né? Eles são tentando ir sempre. E não tem como não ter, a questão não é não ter. Mas eu achei preocupante. Porque a gente está falando só do QI. A gente pode ainda avaliar em vários outros aspectos, né? Que o QI é mais fácil da gente quantificar e mostrar. Ajudaria muito as pessoas que estão com dificuldade de entender a proibição do celular nas escolas. Porque, assim, me parece tão óbvio. E é esquisito, né? Pensar que isso virou uma questão. E estão aproveitando novamente das fake news para poder exagerar o que a lei está falando. Estava lendo alguma coisa esses dias sobre a lei, assim, algumas dúvidas. Que as pessoas falavam assim, então agora meu filho vai para a escola e se ele passar mal, então ele não pode me ligar.
Antigamente, na nossa época, a gente não tinha celular. A escola tinha o telefone de todos os pais, como tem, e ligavam para os pais. Mas ainda assim, estavam falando, não, a lei não diz isso. Isso é uma interpretação errônea da lei. A lei diz, é proibido usar o celular na escola, nas aulas e inclusive nos intervalos. Agora, a criança pode levar o celular, ela pode se comunicar com o pai, porque como vai avisar se tiver um imprevisto, quiser que busca mais cedo? Desconsiderar na escola. A escola tem que saber que a criança vai embora de lá mais cedo para começo de conversa, né? Enfim, desculpa. Acho que de todo modo, isso é uma coisa interessante, que enquanto eu fui lendo, eu achei, minúcia, mas é uma minúcia importante. As pessoas fazendo perguntas que eu acho que o intuito é evitar que essa lei seja realmente colocada na prática, e aí eles vão falando, não, isso, cada escola vai fazer o seu jeito, vai definir o seu jeito. A lei diz, é proibido. Agora, você pode levar o celular ou não? Porque a lei não fala é proibido levar o celular, é proibido usar. E como a escola vai fazer isso? E tem lá os momentos que pode e não pode usar. Assim, uma coisa que parece tão óbvia, tem um estudo, deve ter vários estudos, na verdade, que mostram isso. Tem aquele pediatra muito bom no Instagram, pediatra que está sempre falando sobre o uso do celular, quanto é prejudicial. Hoje já estão se fazendo uso da tecnologia com as fake news para essa lei cair. Então, assim, é muito difícil de entender. É muito esquisito pensar por que alguém seria contra essa lei. Na minha cabeça, porque quem tá pondo esses tipos de dúvida, que pra gente é óbvio que tem solução, né? São pessoas que estiveram na escola provavelmente da mesma época que nós. Sabe? Ou até anteriormente. Antes. E ter filhos, sei lá, adolescente, né? Não, assim, nós poderíamos ter filhos adolescentes, mas seríamos mães muito jovens. Pessoas que estiveram na escola antes da gente. E essas pessoas ligavam pros pais quando passavam mal. Porque você vai lá, eu lembro de passar mal algumas vezes na escola, você ia lá na parte lá do algum tipo de acolhimento, alguma parte pedagógica da escola lá. Estou passando mal. A pessoa vai lá e liga pra sua mãe ou pro seu pai, você fica lá bonitinho esperando eles te buscarem, né? Se você precisa sair mais cedo da escola, os seus pais avisavam a escola e tinham combinado, e a escola te liberava. Enquanto você tá na escola, você é responsabilidade da escola. Então, não tem essa de, pai, eu tô cansado, vem me buscar. Bom, não deveria ter, né? Então é óbvio. Então, eu não consigo. Me falta, eu tô limitada. Pensar por que os pais seriam contra essa lei. Eu consigo pensar porque os filhos são contra, porque é óbvio, né? Mas por que os pais seriam contra? Porque isso pega neles também. Sim. Porque eu tô aqui pensando uma coisa enquanto eu te ouço. A gente começou online porque a gente está em outra cidade, mas principalmente porque era pandemia. E a gente está fazendo um movimento contrário, né? E dá muito trabalho. É muito mais fácil. Hoje foi você que veio. Olha o trabalho que é vir para Ribeirão pra gente gravar. Mesmo se eu morasse em Ribeirão, dá muito mais trabalho do que a gente só ligar o computador, ligar a videochamada e pôr pra gravar. Mas a gente está lembrando algo muito importante, que a gente tem a tecnologia, a gente vai continuar gravando online, inclusive a ideia de fazer sempre presencial é algo que a gente quer fazer, mas a gente precisa também do apoio do Catarse, né, de mais apoio para a gente viabilizar isso mesmo. A gente, como você disse, a gente está aqui há 1h30, né, arrumando as coisas para poder gravar. Um dia a gente vai ter condição de gravar num estúdio, a gente vai chegar lá e sentar e gravar. A gente está tendo todo esse trabalho porque a gente tem dentro da gente um registro de que encontrar para conversar tem um valor, que vale todo esse custo. Agora, a criança numa escola, que no intervalo vai ficar no celular, e agora não vai estar no celular, ela vai estar mais disponível para lembrar como é bom conversar, como é bom jogar, brincar. Isso pode fazer com que queira encontrar mais amigos no final de semana, com que chegue em casa e queira conversar com os pais, que não queira ficar só no celular, que lembre de outras coisas que têm muito valor. E aí isso vai trazer um complicador para os pais também. E aí, um complicador de dar trabalho, mas eu acho que o que você está dizendo até é uma coisa a mais. Que é dizer eles se encontrarem com a própria dependência do celular. Porque deve ter de, nossa, tadinho, mas vai ficar sem o celular? É um tadinho muito identificado. Um tadinho de mim, eu vou ter que ficar... Porque se meu filho, se tá ali apontado que o meu filho tá ficando dependente da tecnologia, tem uma chance de eu estar também. E não porque, eu sou uma pessoa, o pai ou a mãe horrível, mas porque tá todo mundo assim, né? Tá todo mundo o tempo todo
E se a gente não presta atenção, a gente fica ali e passa horas e horas rolando um feed infinito, porque não termina nunca. Porque quando acaba as pessoas que você conhece, começam outras coisas diferentes, né? Por horas. E aí eu acho que chega na nossa pergunta inicial, que a gente tá respondendo e ao mesmo tempo não. Porque é muito difícil a gente se dar conta que a gente tá dependente, que a gente tá viciado. A gente vai inventar muitas desculpas para falar que não tá. A gente vai dizer, eu trabalho com o celular. Eu tô com uma tendinopatia, que é uma dor que vem daqui até aqui, já tem mais de ano, já deve ter 1 ano e pouco, que é de segurar o celular assim e ficar digitando assim, é esse movimento. E eu consigo justificar que, mas eu tô sempre postando as coisas do podcast. É muito mais no celular do que no computador, tem os Instagrams, enfim, do IEP, do podcast, o meu profissional que eu fico alimentando as coisas. Tudo hoje tá no celular, mas é de um uso indiscriminado. Tipo assim, de usar pra... E não é só o trabalho. Acho que é o trabalho também. Trabalho é a menor parte do tempo, pelo menos pelo que eu vi. E não é nem só isso, é essa ideia de que eu não posso perder tempo. Porque se eu pego e escrevo assim, que é o que eu tenho que fazer agora, que é tomar consciência que escrever assim não ajuda, atrapalha, eu tenho que ficar escrevendo. Usar as duas mãos. Demora mais e eu tenho que estar mais atenta agora aqui no que eu estou fazendo. Então, esse impacto na minha vida foi muito assustador e fiquei com vergonha. É difícil compartilhar, porque eu estou com tendinopatia porque eu uso o celular. Mas a vergonha é por ter usado ou por ter sido pego em flagrante? Esse episódio é patrocinado por Ana Luísa Guimarães, Anglophone English Curses, Escuta na Praça, @flaviana.psico, Francisco Alves, Iraci Pereira, José Roberto de Almeida, Lúcia Barbosa, Luiz do Nascimento, Maria Carolina Bisinotto, psicóloga Patrícia Pimenta, Sônia de Almeida e Terezinha Barbosa. A partir de R$ 21,00 você pode ser nosso patrocinador e também ter seu nome ou @ citado aqui. Acesse www.catarse.me/Desculpa o Áudio Longo e venha fazer parte do nosso time. Quem nos segue no Instagram já viu a grande festa que foi o nosso encontro para celebrar a primeira meta batida. Vem com a gente rumo à segunda meta lá no Catarse. Esperamos vocês! Você, que está procurando uma forma de se aproximar mais da teoria psicanalítica, conhece o Enlace? O Enlace é um espaço de Piracicaba que oferece cursos de especialização para profissionais da área da saúde, principalmente da área psi, que estejam interessados em aprofundar seus estudos em psicanálise de forma ética. São oferecidos 3 cursos online de 2 anos de duração, reconhecidos pelo MEC. O curso de Fundamentos Psicanalíticos, com o objetivo de estudar a teoria e a técnica dos principais autores da psicanálise. O curso Constituição do Sujeito e Intervenções, que tem a proposta de estudar a constituição da mente em um módulo teórico e um prático, com a experiência rica da observação de bebês pelo método Starbeak. E o curso de especialização em psicanálise da criança e do adolescente, que articula estreitamente teoria e clínica a partir de aulas teóricas, estudos de caso e atendimentos clínicos supervisionados. A gente sabe o quanto é importante que o nosso contato com a teoria seja cuidadoso, e é isso que a equipe do Enlace proporciona. Acessem o site www.enlacepiracicaba.com.br para ter mais informações sobre os cursos e os projetos em andamento e para se encantar, assim como nós nos encantamos, com a generosidade da biblioteca online que eles disponibilizaram. Sério, gente, tem muita, mas muita coisa interessante por lá. Para mais informações, vocês podem também entrar em contato pelo Instagram, @enlace_cursos. Bons estudos! Mas me veio uma coisa aqui na cabeça, a hora que você falou sobre não perder tempo. Não tem como perder tempo mesmo. Se a gente ficar competindo em termos de tempo com a tecnologia, a gente tá sempre perdendo. Então não tem como. E daí, se a gente fica desesperado pra ver se a gente consegue acompanhar o que tá sendo apresentado ali, é só desespero pelo desespero, né? E aí gera aquilo que a gente tem tentado às vezes falar nos episódios, a gente acaba, acho que não fez ainda um episódio só sobre isso. Aquele sentimento de cansaço o tempo inteiro. Porque é muito mais informação do que a gente tá falando. Eu te perguntei isso, se a vergonha é pela coisa, pelo celular, ou por ter sido pego em flagrante,
Porque eu acho que eu sinto isso, sabe? Eu fico mais envergonhada quando eu tenho a coisa apontada e não pela coisa em si. Porque, na verdade, a gente choca com as coisas que eu penso. Isso no trânsito é o tempo todo, assim, de ter que ficar brigando com a minha cabeça pra não pegar o celular, porque desde que a gente vem falando disso, né, eu tenho tentado muito, de verdade, ser uma motorista melhor. Porque o sinal fecha é catar o celular. Por que o celular tá do meu lado? Pra começo de conversa. E aí, chegando aqui em Ribeirão, foi bem assim, o primeiro, bonitinha, não mexi no celular na estrada, olha que responsável ela, né? E aí, o primeiro semáforo, eu olhei pra ele, assim, deixa eu avisar a Rô que eu tô chegando na casa dela, né? E eu te contei isso, e aí, falei, não, velho, como assim? Eu não posso avisar porque eu chegar. Que diferença faz? É não perder tempo, né? Então, eu já vou te avisando, que você já tá sabendo, mas é porque parece que não pode ficar sem, não pode ficar desconectado, não pode perder um segundo. E aí, todas as vezes que eu pego o celular e tem alguém do meu lado, a pessoa me olha assim, eu fico com vergonha. Mas eu acho que eu fico com vergonha porque a pessoa tá me apontando o que eu tô fazendo, entendeu? Sabe o que eu pensei? É perder tempo. Que tempo? Qual tempo que a gente tá com medo de perder? Eu acho que é um pouco tempo de vida, que a gente já cola uma coisa na outra, sabe? E é um tiro que sai pela culatra. Isso veio na minha cabeça agora, sabe? De que a gente fica com medo de perder tempo esperando, que eu acho que é uma grande coisa com tecnologia, né? Não querer esperar nada. E aí a gente, né? Vou perder tempo de vida, não sei mais o que. Acho que uma primeira resposta seria sim. E que é errado, porque você tá perdendo muito tempo de vida, na verdade, com aquilo, né? De viver a vida. Mas é também tempo de espera, pensando nessa mesma lógica, né? Então, eu vou ter que ficar esperando você ver a mensagem, você me atender, se eu chegar. Você vai ficar me esperando também, eu não quero que você fique me esperando. E esperar dá um luxo. Eu acho que mas ainda é mais assim, dentro do que a gente estava conversando também no almoço, que é eu ter que ficar comigo mesmo. A hora que eu tô ali parada no semáforo, sem fazer nada, porque eu não posso dirigir ainda, eu tô parada por segundos comigo mesma. E aí não podemos não ver isso, a nossa sociedade capitalista se aproveita disso, da nossa dificuldade de ficar com a gente mesmo e oferece muitas coisas. E aí o celular, a rede social, é um lugar que tem tudo isso e a gente vai pra lá. Só que eu tenho a impressão, então, dá a impressão que está conectado, dá a impressão que está podendo ter muitas coisas, estar com muitas pessoas. E muitas vezes acontece de eu ficar muito tempo e depois pensar assim, nossa, que sensação ruim, assim. Eu não descansei, eu não fiz algo assim, sabe? Eu nem dormi, eu nem assisti um filme, eu nem li, eu nem conversei com alguém, conversei com várias pessoas, mas parece que não conversou com ninguém. Não é uma coisa que nutre, que sustenta. Tipo, às vezes eu vou assistir um filme, eu vou ficar na tela da televisão assistindo um filme, que inclusive também hoje em dia é difícil. Porque o que a gente faz? Leva o celular. Uhum. Então, muitas pessoas têm falado que vão ao cinema porque lá elas não mexem no celular. E em casa elas não conseguem. Isso, eu vejo isso na minha TV. No cinema eu nem lembro de celular. Mas em casa eu só olho do meu lado. E aí eu sinto que é isso. São horas que às vezes você não faz. Você fica com a sensação que você petiscou várias coisas, mas não se alimentou. Uhum. E você fica meio cheio, mas não fica satisfeito, né? Uhum. Eu acho que é uma definição boa pra isso. O que a gente tá falando? E ainda assim, a gente tá nisso o tempo inteiro. Uhum. E é tão duro olhar pra isso, né? Eu tava aqui pensando nisso de ficar com a gente mesmo. Eu acho que as realidades, né, as experiências não são a mesma. Pra mim, é muito mais fácil fazer isso. A gente não tá usando nossos celulares porque eles estão nos filmando. Mas eu tenho certeza absoluta de que se fossem outros tipos de câmera, eles estariam aqui. Assim, de ladinho, bem pertinho da gente. O que é muito esquisito, porque a gente podia nem pegar nele. Igual no almoço, né? Tava os dois com o celular em cima da mesa. A gente nem mexeu no celular. Mas eles estavam ali, bem pertinho, tipo assim, meu objeto transicional, né? Isso ainda vai vir pela frente. Mas, ainda assim, é mais fácil pra mim não querer ver rede social, ver se alguém falou comigo, quando eu tô com alguém. Eu não fico assim, meu Deus, preciso ver alguma coisa. Se eu tô ali, a não ser que seja muito difícil estar ali. Se eu tô ali com alguém, se eu tô num grupo de pessoas, se eu tô fazendo alguma coisa tipo no cinema, no teatro, que tem mais gente envolvida, é mais fácil deixar. Quando tá sozinho e geralmente assistir filme em casa é mais solitário, né? É mais difícil. E eu acho que a questão é um pouco essa também, né? Isso que você tá dizendo sobre a gente ficar com a gente e a gente lidar com essa solidão acompanhada, que é a nossa solidão e a nossa companhia, é ter que dar conta disso. Então é lidar com o tédio,
que é um lugar de criação, mas a gente não gosta dele, e lidar com essa coisa de estar só e acompanhado de si mesmo. Que é muito duro pensar que a gente precisa ficar criando, ativamente o ser humano, formas de alimentar isso o tempo todo para ver se a gente não sente. E tá tão precária a nossa condição que a gente não tolera ficar sem o celular num semáforo pra ir fazer xixi e cocô. Muito boas essas coisas, eu lembrei do podcast Do Carnal. Já foi provado que o intestino funciona sem celular, acho que é muito bom. Sim. Não é assim, são instantes, minutos de fazer um xixi. O celular vai junto. Ele vai junto no xixi. Vai junto com a gente, dá vontade de largar, então eliminar e excretar, então, isso da gente. E é por isso que essa conversa precisa ser mesmo cuidadosa, porque vai dando raiva da gente fazer esse tipo de uso também. Só que a gente também faz um uso que pode ser bom. E juntar o bom com o ruim é que é a tarefa difícil da vida, né? Não, mas parece que é porque o objeto ele ficou muito carregado de um sentimento assim, que ele salva a gente de tudo, né? Talvez por isso a gente ande com ele. Porque ele salva a gente do tédio, ele salva a gente de ficar com a gente mesmo, ele salva a gente das coisas concretas da vida. Das coisas concretas, da nossa vida, que às vezes tá meio sem graça, mas aí a gente vê outras coisas. Sei, fiquei pensando nessa coisa, né, do salvador mesmo, né? Quanto que se a gente deixa a nossa vida e o nosso ser, quem a gente é, na mão de um outro que vai salvar, ou de um objeto, que é pior ainda, porque o objeto é controlável, eu pego, seguro, é meu, eu levo pra onde eu quiser. A gente perde a oportunidade de descobrir o que a gente faria sem aquele objeto. E perde dimensão de que quem tá sendo responsável por si é você mesmo, né? Mas é isso, assim, a gente perde dimensão de que a gente não é dono da nossa própria morada, né? Como diz o Freud, mas a gente é responsável pela nossa própria morada. Uhum. E isso é muito. Já é muita coisa e é difícil lidar com isso, mas tem um alívio em a gente poder ser a pessoa responsável. E meio que terceiriza tudo, né? Demora, né, pro alívio vir. Tipo, a gente tá aqui gravando e a gente tava entre nós falando que a gente tava de férias. Retomar é voltar para um lugar que a gente ficou um período agora sem, que vai dando vários sentimentos, né? Do tipo assim, a gente tá aqui gravando, e tá conversando, e tá se encontrando, e aí conversamos de outras coisas, e almoçamos juntos, fizemos outras coisas, que esse prazer, essa satisfação, ela vem a posteriori. Né? Para isso você teve que sair de Uberaba, você teve que acordar mais cedo, você teve que passar no borracheiro, você teve que chegar até aqui. Eu arrumei minha casa para te receber, a gente foi almoçar fora, a gente veio para cá, e a gente arrumou todo esse ambiente. Para agora a gente tá sentado aqui, tanto que a gente senta e fala, nossa, já estamos cansados, e vamos começar. Para chegar nisso que agora tá aqui, conversando e pensando, né? Porque é tão gostoso colocar a nossa cachola para pensar. É difícil, é frustrante, mas quando a gente pensa, quando a gente vê que a gente consegue, né, pensar coisas novas, acompanhado do outro, isso é tão gostoso. Só que é uma satisfação que ela demora para chegar, ela não é, em termos de hormônio, serotonina, todos esses hormônios do bem-estar, é como na atividade física, ela né? não é automática. Ela não é automática, ela não é rápida, ela não... Você tem que construir ela. Ela não vem pra você pronta. E isso é o oposto do que a gente sente com a tecnologia, né? De que chega pronto. Que gostoso que é você fazer compra de supermercado e pedir pelo aplicativo e chega lá tudo embaladinho pra você. Isso é muito gostoso. E uma coisa que eu não faço, mas eu sei que existe e eu acho muito interessante é aqueles... É bem caro, né? De você pedir a comida do dia inteiro. Então, chega pra você a comida porcionada. Tem vários... Isso é muito coisa de restaurante fit, né? Então, chega porcionada a refeição do dia inteiro. Chega de supermercado. Não. De restaurante fit. Você faz um contrato ali de dieta, né? Então, a pessoa monta ali a sua dieta do dia. Chega porcionado, colocado, etiquetado qual que é a comida de cada momento. E você só tem que comer. Sabe? Isso deve ser uma delícia. O nome pra mim disso é hospital. Não, deve ser bom sim, porque te economiza tempo. Mas não só por isso. Te faz comer bonitinho, porque chegou ali e você não vai comer errado, né? Isso é toda uma outra questão. Mas você não
não constrói a sua comida. E não tô falando nem de cozinhar. Você nem montou a marmitinha, no caso, né? Chegou pronto. Porque a gente tem momentos na vida muito diferentes. Então, tem momentos que a gente... Eu acho que é bom colocar isso aqui. Que eu tô aqui olhando com um olhar meio assustado, porque eu tô num momento da minha vida que eu tô tendo que fazer muitas coisas por mim mesma. De fato, né? Assim, então, eu que tô limpando a minha casa, eu que tô fazendo a minha unha, eu que tô lavando a minha roupa, eu que tô trocando meu lençol. E já tive momentos que não era assim. A minha funcionária ia, ela fazia tudo isso. E eu lembro de chegar e falar assim... Que delícia chegar a casa arrumadinha. Ela já lavou, ela já passou, é muito gostoso mesmo. Mas eu acho que o ponto é lembrar que também pode ser gostoso de outras formas. Porque é isso, ninguém quer tirar o celular. O celular faz sentido, pode ter conexão a partir do celular, a partir do computador. Mas não deixar isso ser a única forma. Porque lembrar que existem outras é libertador. Outros tipos de rede social, inclusive. Outros tipos de rede social, mas acho que essa é a questão. Porque a hora que você recebe a comida lá toda porcionada, arrumadinha pra você comer, a hora que você chega em casa e sua cama tá trocada, tá com o lençol arrumadinho, tudo feito por você, né? Pra você. Não por você. Feito pra você, de presente. É muito fácil cair naquele lugar mágico. Né, de que faz mágico, a gente perde um pouco de dimensão do processo das coisas, né, de como as coisas são trabalhosas mesmo. Então, fazer uma refeição e fazer refeições de um dia inteiro, pesar, ainda mais essas coisas assim, que é tudo muito pesadinho, né, dá trabalho pra caramba. Então, você perde um pouco de dimensão de que isso é trabalhoso e cai nesse lugar de mágico. E eu acho que esse lugar mágico é muito parecido com o lugar de salvamento que você estava dizendo. Que aí o problema é a gente ter esse desejo imenso de idealizar uma coisa perfeita, de idealizar uma coisa salvadora, de mágica, sem sofrimento, que vai nos salvar de tudo, né? Que vai resolver a nossa vida, que vai, né? Enfim, a gente vai parar de sofrer com qualquer coisa que seja. E se a gente conseguir lembrar que a vida não é assim, talvez dê pra fazer um uso mais saudável da tecnologia. Eu lembrei que o negócio que eu fiz no roteiro, que você colocou essa pergunta, né? De contato a tecnologia na nossa vida. E eu lembro que a primeira coisa que veio na minha cabeça é que é com ela que eu acordo de manhã. Mas que quando eu era mais novinha, minha mãe tinha um rádio relógio que ficava no corredor entre os quartos. E ele tocava, despertava, né? E ela levantava e punha numa rádio, sempre a mesma rádio, que tocava a mesma música. Eu não sei se essa música era do programa ou se o cara só gostava da música. Mas era a música de uma voz, assim, de um homem muito velho. A voz transmitia um homem muito velho cantando Ai Como Dói o Meu Dodói. Eu acordei assim por muitos anos. Não acordo mais escutando música, graças a Deus, acho que eu ia pegar a birra das músicas se fosse assim. Ainda quem fala assim, não dá pra ficar sem celular, porque como eu vou acordar, tem despertadores ainda. Você acredita? Daquele que dá pra meter a mão assim. Tem uns bonitinhos também. Eu falei que a nossa geração não viu Wi-Fi, mas a gente é impactado pela tecnologia desde que a gente nasceu. E é engraçado, porque aí essas coisas ficam vintage. E aí tem um glamour no vintage. Pois é. E é pior, né? Mas agora voltou a ser legal, cool, ouvir disco de vinil. Isso me lembra muito o Cortella. Porque ele fala assim que as coisas antigas têm valor. E que a gente não deve ficar preso na coisa sem se permitir ser tocado pela modernidade. Mas que a gente não pode esquecer o valor das coisas. Que ele fala que uma palestra que ele dá hoje em dia, aquilo nada mais é do que uma aula expositiva que lá desde o início na escola é o que tinha. Tinha retroprojetor, tinha essas coisas. E aí ele fala assim, hoje em dia as pessoas passam e fazem questão de comer num lugar que está escrito comida, fogão a lenha. Se tiver comida micro-ondas, a pessoa não vai querer entrar. Que aí eu acho que tem um pouco da cultura, da aparência, né, assim, porque tem algumas coisas que elas são... Se elas não tiverem com esse olhar do cool, do vintage, que inclusive você vai lá e paga mais por isso, Discos de vinil são caríssimos. Elas não têm o valor, porque parece que deixa de ser a coisa em si. É a coisa em si melhorada, a coisa em si maquiada, entende o que eu tô querendo dizer? Continua super capitalista. Exatamente. Mas a minha crítica também não é isso, porque é o que a gente tem, a gente vive no capitalismo. Mas é lembrar que tudo isso
é construção social, né? Assim, Não tá posto, não tá dado. e que o sentido da coisa não tá no valor que você paga, no postar na rede social. Quando você fala que você pensou, não preciso falar com a Roberta agora, eu posso esperar, você resgata o valor de você poder contar com você mesma para fazer algo em prol de você mesma, que é não pegar o celular no semáforo, ver que você consegue esperar chegar lá, aqui na minha casa, e isso é muito valioso, não é? Parece tão pequeno que eu tô falando, mas não é. Não parece pequeno também. Não sei se a psicanálise ajuda a gente a ver que não é pequeno. Né? Mas você tá falando basicamente da gente poder contar com a gente mesmo. E se a gente não puder contar com a gente mesmo, a vida fica muito, 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 muito mais assustadora. E não vai achar o sentido. Sim. Nem no negócio que você vai comprar, nem no negócio que você vai postar, nem, né? Vai satisfazer temporariamente, vai te preencher de comida, de petisco, como você estava colocando. Temporariamente, quando você posta, não é só postar, é postar e ficar olhando qual é a reação das pessoas pro que você postou, né? Então você vai estar ocupado com aquilo por um tempo e ansioso com aquilo por um tempo, aí você vai ter que postar outra coisa. Uhum. E, de novo, não é uma demonização de postar. Eu tô com esse trem esse ano agora de que eu me propus de postar uma poesia por dia. E tá sendo tão legal, né? E teve dia que eu pulei e eu não fiquei culpada, eu fiquei orgulhosa de mim mesma, sabe? Porque quando a gente põe umas regras assim, parece que a gente fica, não, tem que seguir do jeito que a gente falou. Não, teve dia que não deu pra pôr, que tava um dia muito complicado e é isso, não foi. Mas tem uma interação e tal. E eu não sei se é porque o poema não é meu. E os que eu tô postando, né, não são meus. E porque não são fotos de mim, eu não tô obcecada em saber qual que é a opinião das pessoas sobre aquilo, porque acho que quando é da gente mais assim, né, mais encarnado da gente, é mais difícil. E tá sendo uma experiência de um uso legal do Instagram, dentro de um uso que tá bem problemático, sendo muito sincera. Você fez aí uma confissão, eu tenho uma também. Eu nunca postei tanta coisa na minha vida, igual eu postei no ano passado. E depois eu fiquei me perguntando, por que eu tô postando isso aqui? Pra quem que eu tô postando isso aqui? Eu nem conseguia identificar uma figura de uma pessoa, sabe? Uma persona, igual a gente faz pra pensar a persona do podcast e tudo mais. Não sei pra quem eu tava postando, pra que eu tava postando, sabe? Ai, que legal, que postei. Parece que ser legal tinha que ser postado, sabe? E aí isso veio numa reflexão assim. E é muito bom que a gente possa parar pra pensar nessas coisas, né? Não tô dizendo que eu sou um exemplo a ser seguido, não, porque eu continuo extremamente viciada. Mas é bom saber que tem esperança, nesse sentido de que a gente pode pensar a forma como a gente faz, não só se faz ou se não faz, né? Eu acho que tem tudo a ver com o nosso próximo episódio. É poder ter liberdade. Sim. Deixa bom a gente vai caixa de Pandora, né? Bora ficar de Pandora, bora. E o que você tem feito? Olha, na verdade, eu tava com saudade daqui. Eu também, né? A gente tava falando que era difícil pensar em voltar e tudo mais, mas depois que começa, a gente nem lembrou de lá olhar pra ver se tá filmando. Espero que esteja. Eu assisti muita coisa, né, estando de férias. E aí a gente já tinha pensado em falar desse assunto, porque a gente foi ouvir o podcast do Chico Felitti, que ele fala da Juju, né, que foram encontrar, cadê a Juju? Porque a Juju sumiu e ela era a grande youtuber. E aí a gente começou a ouvir os episódios e gostamos muito, começamos a conversar entre a gente. E aí, a partir disso, tudo que eu fui assistindo, parece que tudo me lembrava esse tema, né? Porque agora, acho que depois do nosso episódio, que a gente está conversando, me fez ver que o que ficava me lembrando o tempo todo é essa dificuldade que a gente tem de estar com a gente e do quanto que a gente se perde facilmente da gente. Enfim, as coisas que eu fui assistindo que me fizeram lembrar, acho que o primeiro, que tem tudo a ver com o que a gente está falando, é o podcast do Carnário da Gabriela Prioli, que é o Platitudes. Muito bom. Que nós duas estamos viciadinhas, viciadas. E é isso. Uma amiga minha um dia falou pra mim assim, amiga, a gente tem que tomar cuidado, o podcast vicia. Cuidado, pessoal. Porque é isso. Podem viciar da gente, tá? Tô brincando, consuma com moderação. Porque aí que tá de novo. A questão é você maratonar? Não, a questão é, quando eu tô me arrumando pra sair, eu já coloco um podcast. Quando eu tô lavando louça, eu já ponho um podcast. É ter que preencher o tempo inteiro. Quando eu vou tomar banho, eu Tomar não tomo banho em silêncio. Eu não sei como Eu não sei como você consegue, porque o celular fica longe, aí não dá pra ouvir. Ai, fica perto.
Mas isso vai estragar o Não celular. estraga não, ele fica na janela assim, não baixa agora. Eu já achei Mais uma confissão. Dá certo. Ele fica dentro do box. E aí eles falam, né, esse podcast é muito bom, então a gente tá gostando muito de ouvir e assistir os episódios. E aí tem um episódio sobre vício de celulares, que é muito bom, mas vale a pena maratonar lá o podcast deles. Um livro que tem tudo a ver com esse momento que eu tô vivendo, que eu acho que me fez muito bem. Foi o primeiro livro que eu li esse ano, é o livro A Vida Não É Útil, do Ailton Krenak, que a Paty, inclusive, tinha indicado aqui. É muito bom, é um livrinho fininho, e ele vai falando disso. A vida não é útil, qual é o sentido das coisas. Tem um título que é Não se come dinheiro. Acho muito bom, né? E, enfim, acho que vale muito a pena ler. Tem tudo a ver com a gente lembrar que o essencial mesmo que a gente precisa é muito pouco. É muito pouco. Porque aí a gente lembra o valor de ser a gente. E outra série que eu assisti nessas férias foi 100 Anos de Solidão. Maravilhosa. Tem com alguém, até fiquei emocionada aqui. Que é baseado no livro do Gabriel Garcia Marques. E eu não li o livro, mas eu assisti a série, que eu devo falar com você, né? Eu falei, eu tenho um livro, pretendo ler, mas eu acabei não conseguindo esperar. E fui assistir a série e achei lindíssima. Lindíssima, lindíssima, lindíssima. E como alguém que lê o livro, eu assino embaixo, porque aí tem uma coisa daquela disputa livro-série, né? Eu acho que foi uma das melhores adaptações que eu vi em muito tempo. Foi muito, muito cuidadosa. E eu acho que o que eu fiquei pensando é que é uma série que vai falando sobre construir um povoado, né, com o que tem ali na região, com o valor da região e das pessoas, e quanto que a civilização, crescer esse povoado, vai vindo esse jogo de poder, aparências, e vai se perdendo uma coisa que a série tem muito bonito, que é o misticismo, que é o contato consigo mesmo. É muito linda a série, muito linda, poética. Achei muito, muito maravilhosa. É muito triste também. Muito triste também. É isso. Fica essa dica. E as suas indicações? Bom, já reforcei sua indicação de 100 Anos de Solidão. No passado foi um livro que eu li muito sobre morte. É engraçado essas coisas, né? Mas eu li, na virada do ano, um livrinho que chama A Morte de Ivan Illich. Mas é um livro, assim, que eu não decidi o quanto eu amei ele ou não, sabe? Assim, ele é bem diferente do que... Não é uma história longa, assim. Ele tá realmente escrevendo a morte do cara, né? Do Ivan Illich. Ele conta quem é o Ivan Illich, quem as pessoas em volta e como ele tá vivendo aquele momento que são os últimos dias deles. E é um livro que faz a gente pensar a forma como a gente tá vivendo a nossa vida. Eu acho que morte faz isso, né? Morte faz a gente pensar como a gente tá vivendo a nossa vida. E eu acho que, quando eu pensei nisso, nesse livro aqui, veio muito essa sensação, assim, toda vez que eu me deparo com pensar como eu quero viver a minha vida, não vem celular na lista, sabe? Não vem passar tantas horas no Instagram, isso não aparece. E eu duvido que isso apareça na lista de muita gente, porque não é assim que a gente imagina que seja viver a vida de uma forma plena, não plena, né, de ser plena, mas de estar ali de verdade, né, inteira. Então, é um livro que faz isso, que põe a gente pra pensar dessa forma, né, de como a gente tá vivendo a nossa vida. Vale muito a pena ler esse livro. Falei que eu não decidi como eu gostei dele, mas eu sei que ele vale muito a pena de ler, sabe? Então, tem esse livro. E o que a gente comentou, né, que é o podcast de saída do Chico Felitti e da Beatriz Trevisan, que muito interessante também, vale a pena vocês ouvirem. E achei que eles fazem um apanhado geral, assim, né? Eles vão contando a história da Juju, por que ela saiu das redes, como ela tá agora, onde ela tá agora, como é a vida dela, O que ela vai fazer agora. O que ela vai fazer agora. E aí no último episódio eles vão falar sobre isso que a gente também tá falando aqui, né? O uso das redes sociais, o uso da tecnologia. Tem o André Alves, né? Que tá lá com eles para discutir algumas questões. E inclusive foi ouvindo lá que eu me propus tirar o Instagram do celular e deixar só no computador. Não consegui. E eu tenho pensado que, pra mim, apesar de eu não ter tirado o Instagram do celular, tá me ajudando muito ter isso na mente. Como você fez vindo pra cá, você falou, né, dirigindo, tentar ter, ao invés desse controle, uma continência,
porque eu comecei a ver que realmente tinha horas que não tinha por que eu entrar no Instagram. Então, às vezes eu tô no consultório aqui, entre um paciente e outro, eu tenho que fazer uma transcrição. Vou mexer no celular. Então, Muito mais gostoso. muito mais fácil, é isso. Aí eu pensar, não tem por que entrar no Instagram, né? Eu tô no meu horário de trabalho, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. E aí tá conseguindo ver o Instagram só à noite. Então tá sendo muito bom. Não é sempre que isso acontece. Final de semana é mais difícil, mas porque é lazer também. Mas quando eu me pego assim, nossa, podia estar assistindo um filme, tem, sei lá, meia hora que eu tô aqui. Aí eu volto. Acho que a questão é a tomada de consciência. Do uso que a gente tá fazendo, do que, na verdade, é só um instrumento que a gente pode ou não usar. E aí, pra além de você deveria ou não apagar o Instagram do celular, né? Isso parece tão melhor do que só apagar o celular e acabou. Porque uma hora vai lá e volta, né? Você baixa de novo. O valor tá em perceber que eu posso cuidar disso, né? Sim. É isso. Seja bem-vindo a 2025. Sim. Até a próxima. Até a próxima. Se você gostou desse episódio, se inscreva no canal ou siga a gente na sua plataforma de áudio preferida e compartilhe o episódio com quem possa também se interessar pelo assunto. Se você ficou pensando algo e quer compartilhar com a gente, comente nas nossas redes sociais. E se você quer conversar mais de pertinho com a gente pelo grupo do WhatsApp e receber newsletters quinzenais, seja um apoiador pelo Catarse. Até o próximo episódio!